Olá, amigos queridos, companheiros de estudo, de leitura desse livro tão querido, Pão Nosso, trazido pelo Espírito Emmanuel, onde nos traz mensagens com profundidade para refletirmos, deliciarmos, com tanto entendimento que esse Espírito nos proporciona. Roguemos sempre a Deus, o Senhor da vida, para nos permitir a compreensão, o entendimento e a coragem de a cada momento retificarmos os nossos caminhos. A leitura do dia de hoje é da mensagem 122, que tem como título Pecado e Pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Isso é uma epístola de João, a terceira, no versículo 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si próprio, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devemos cruzar os braços entre as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo feliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Pecado e pecador. Ontem e hoje, Então ele nos convida a compreender que a sociedade não se deveria se separar como um campo, em que se botam os bons de lado e os maus do outro, mas viver em família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai, começam. Então a Terra é ainda uma casa em que tem espíritos que começam a compreender a Deus, começam, e outros que não conseguiram pressenti-lo. Então nós estamos no começo da compreensão da vontade de Deus. E isso já nos tira, daquela ideia de que somos anjos. Não, nós estamos aqui na Terra, nessa escola, aprendendo a amar a Deus, a compreender a vontade de Deus, as leis de Deus. Então nós somos alunos. Cada espírito está no seu degrau de evolução.
mas a nossa distância ainda é de degraus, pequenininha. É isso que nós temos que primeiramente nos posicionar. E ele fala aqui que, lógico, que a palavra, né, maldade e perversidade ainda vai durar por alguns anos no nosso dicionário, até que um dia isso seja uma lenda, né? A gente acha que é uma palavra que nem é mais usada. Por quê? Porque ainda vão existir por um bom tempo reencarnações de espíritos que ainda assim irão proceder. Porque o planeta ele é composto de almas ainda que estão se reabilitando com a lei de Deus. Então é natural que, pela sua ignorância, pela maldade que ainda trazem dentro de si, a gente ainda vai ver esse tipo de pensamento, de comportamento, de sentimento. Mas essa questão do mal já vai, como tudo progride, olha bem, até a interpretação da nossa inteligência humana desse mal. Porque não é mais, a gente não aceita mais aquela ideia do mal como eterno, do mal separado e que ele tem que ser exterminado, que a vida do outro tem que ser, né, acabada porque ele é mau. Ele vai ser eternamente mau. Se ele é mau, ele vai ser sempre mau. Não tem jeito. Ué, não tem jeito? Não tem jeito? Mal vai ser sempre mal? Por quê? Nós não estamos tendo oportunidade. Deus, pela misericórdia divina, dentro da sua justiça, não está permitindo uma nova reencarnação, onde a gente pode, de novo, tentar entender, compreender e fazer diferente? Porque muitas vezes nós conhecemos as pessoas num dado momento da vida e colocamos ela lá numa caixinha, lacramos aquela caixinha com uma etiqueta em cima e guarda lá. Se passam décadas, a gente reencontra a pessoa, pega aquela caixinha mental lá guardada lá naquele arquivo, a fulana é assim, ó, levado, papapá. Aquilo não mudou? Sabe que eu tive uma experiência dessa, eu reencontrei depois de muitos anos uma colega, né, lá do meu tempo de garotona lá, e ela começou a conversar comigo, ela, por que você? E ela começou a falar como eu era, sempre você é assim, você... Aí eu falei assim, quem dera que eu não tivesse essa energia toda. Que eu fazia, acontecia, que eu era levada, que eu... E eu falei assim, poxa, até que eu queria um pouco daquela minha energia que eu já fui. Mas essa eu não tenho mais, eu já nem aguento mais pular esse muro nessa árvore. Mas o outro guardou a gente naquela caixinha. Ainda acha que a gente é daquela maneira. E muitas vezes ele não quer ter o trabalho de ver que a gente envelheceu. Não estou dizendo nem condições morais dele reparar a mudança, não, porque talvez até não tenha tido, reparem bem. Mas as questões físicas. O outro não quer ter trabalho de observar que as coisas mudaram, que o tempo passou. Muitas pessoas realmente não mudam. Não mudam. Mudam até na parte, pelo menos, da energia física, muitos vão mudar. Mas muitos não mudam. Mas a maioria de nós, a gente muda. A vida faz mudar, faz ter outras concepções. E é uma falta de caridade não permitir que o outro mude. Quantas pessoas eu conheci que mudaram a sua vida integralmente. E nós vamos ver aqui, então, são as novas interpretações da inteligência humana. Nós já pensamos, né, diante até dos criminosos, daqueles que ainda trazem em si uma maldade. Nós já temos estudiosos dentro da área da história penal, da sociologia, da filosofia, dentro desse setor, verdadeiras equipes trabalhando junto para compreender qual o objetivo da reclusão, o que se pretende com aquele homem encarcerado. Quando trabalhávamos, né, junto aos presídios, e ali
falávamos, conversávamos, levávamos o livro dos Espíritos, o Evangelho, como nós percebemos que até alguns companheiros estavam desanimados, porque achavam que era um trabalho de enxugar gelo, que não ia mudar nada. Porque tem pessoas que são imediatistas, elas querem plantar e colher na mesma hora. Quanto tempo nós demoramos para a nossa sementinha começar a germinar dentro da gente? Temos ideia? Não, né? E Jesus nos aguarda até hoje. Deus não desiste nunca de nós. Então, o nosso trabalho diante dessas comunidades, essas criaturas com dificuldade, é de colocar uma sementinha. O tempo é de Deus. Mas, quando falamos para essas criaturas, sem esperança nelas mesmas, que existe a reencarnação, que elas vão poder retornar, recomeçar, fazer diferente, e que vale a pena cada minuto dessa encarnação aprender e se preparar, ali a sua concepção muda. Porque a educação moral é que muda. Educação da moral, da alma. Você descortina aquela alma a possibilidade de caminhar, tirar ela da caixinha, mostrar que ela é capaz. Ela vai ter um trabalho, como todos nós temos, de estudar alguma coisa, mas que ela é capaz. Que ela não está fadada à eternidade de ser daquela maneira. Nós somos obras incompletas, não somos terminadas, somos um esboço inacabado. Precisamos ser coautores com Deus. Então é quando ele fala novas interpretações. Então João, o evangelista nos apresenta um conceito justo e diz que o perverso não está exilado do nosso Pai e nem se conserva ausente da criação. Afirma que ele não tem visto a Deus, ou seja, ele é um infeliz, adoentado que não sente a Deus. A gente lembra, né, da questão do profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, que ele diz: Deus não quer a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O que é o ímpio? O desumano, o cruel. Então ele não quer a morte. Ele quer que ele se converta no seu caminho e viva para Deus, viva com o sentimento de Deus. Então, nós não devemos cruzar o braço quando encontramos esse problema. Nós estamos na lavoura, nós estamos no campo do trabalho, do Cristo. Então, nós não fomos chamados ao mundo para destruir aquilo que está incompleto, senão nós teremos que nos destruir. Nós fomos chamados a contribuir com o que está incompleto. É quando a gente entende como nós podemos ser úteis, oferecendo o que ao outro. Então, o homem que está caído, ele não é para ser aniquilado. O forte é para ajudar o mais fraco. Aquele que está são, ajude o doente. Né? Se ele fez e aconteceu, é que Deus dê força. Porque ele vai ter que se encontrar com a lei, como eu me reencontro, como você também se reencontra com a lei. Mas que Deus dê força para ele reencontrar com a lei. Ele vai ter essa possibilidade de se quitar com a lei. E depois que ele se quitar com a lei, ele é como nós, todos nós. Somos criaturas que estamos nos quitando com a lei. Todos nós somos infratores da lei de Deus. Por isso não podemos julgar o nosso irmão. Em sã consciência, nenhum de nós somos infratores. E ele fala aqui, olha, vamos olhar ao pecador amorosamente por um enfermo infeliz. Ele está enfermo porque quem está sadio ama e faz bem. Só um espírito enfermo, né, sem a luz do Cristo, está infeliz. Mas a gente não pode subtrair dele a característica da eternidade. Eles viverão. Toda vez que nós vemos uma situação
que a gente fale assim, caramba, fulana está nessa situação, criando esse mal-estar, eles viverão, eles irão retornar para a escola e eles vão aprender, porque ele tem a característica da eternidade, como eu tenho, como você tem. Deus não ama mais a mim do que ao outro, nos ama igual. Senão seria Deus. Um filho não ama mais um pai do que o outro. É isso que precisamos ter, esse sentimento. Então a gente, né, luta contra o crime, mas ampara a criatura que se enredou ali nas malhas. É quando a gente ampara, é da mesma forma quando a gente ampara um doente enfermo da ausência de amor. Doente. Sem o amor a gente adoece, porque o nosso DNA é de amar, de fazer o bem. Toda vez que a gente se afasta disso, a gente adoece, sofre. Então nós vamos ver, ele fala aqui na lição, que o mestre combateu constantemente contra o mal, mas aguardar a fraternidade legítima entre os homens, por marco sublime do reino de Deus. Foi o que ele nos ensinou, a fraternidade. Jesus em nenhum momento compactuou com o mal, mas ele amava a criatura. Ele muitas vezes falou, vai e não peques mais. Então ele separava a ação da criatura, o ato da pessoa. Então ele nunca deixou de amar nenhum de nós. Quem poderá, né, acusar um ao outro depois de uma lição de tolerância e fraternidade que Jesus nos deixou, quando nem a mulher ali pega no momento, naquela época que a lei mandava apedrejar o adultério, ele se colocou, ele o tempo todo ele perguntou, né? Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então a diferença que nós vamos entender entre o pecado e o pecador, o ato e a criatura. Que possamos então ter esse sentimento de fraternidade, de tolerância. Da mesma maneira, o quanto estimamos quando alguém nos respeita, nos dá esperança, nos convida a prosseguir, apesar, às vezes, de olharmos para dentro de nós e, sinceramente, não vermos condições. Mas é o convite de Jesus. Vamos, vamos, vamos. Segue-me. Eu sei de todas as suas dificuldades e vou saber socorrê-lo em cada momento dessa necessidade. E assim nós vamos nos separando dentro de nós as nossas atitudes ainda diferentes, incompreendidas, com a criatura que seremos caminhando para Deus. Porque nós somos filhos da luz, filhos do amor. Que brilhe a nossa luz, brilhe sempre a nossa luz. E lembremos que Deus nunca desistirá de nós. Levantemos, aprumemos, limpemos os joelhos, sequemos as lágrimas, olhemos no espelho e falamos assim, Deus me ama, Deus me conhece e me ama. Eu preciso também me amar e confiar que sou capaz de mudar. Que Deus assim preencha os nossos corações, com muita vontade boa de crescer e de caminhar com Jesus. Muita paz.